Olá, espero que todos e todas estejam bem. Vamos iniciar hoje a nossa aula assíncrona sobre sobre a unidade 2, escala e generalização cartográfica. Um minutinho, por favor. Isso. Bem, iniciamos essa aula retomando a discussão sobre a questão da representação espacial a partir dessa tirinha da Mafalda, onde ela fala que o mundo é muito bonito, né, mas ela aponta o mundo para o globo, que é uma representação espacial, né, e ela pergunta para os interlocutoras dela, se essas pessoas sabem por que o mundo é bonito, e ela responde porque é um modelo reduzido, né, porque um mundo real, na verdade, é um desastre. O que a Mafalda traz para a gente aqui? Duas coisas, né? Que quando ele é bonito, porque quem representou esse globo escolheu o que representava. Então, fez uma seleção dos elementos que estariam ali, os elementos apenas que são bonitos, né? E uma outra coisa que ela fala de importante para a nossa aula de hoje, além da seleção, é da redução, né? Continuemos. Bem, quando a gente quer representar uma porção do território, a gente faz escolhas em relação ao que representar, como a Mafalda falou, né? No caso do globo, só as coisas bonitas foram representadas. Em seguida, em qual período e instante do tempo que nós vamos representar esse espaço, como é que esse espaço está num determinado instante ou num período, pode ser num período de poucos dias, 15 dias, 5 dias, 1 ano, uma década, 100 anos, né? Pode ser em período de poucas horas, e também em que nível de detalhamento, né? Se eu vou ter um nível de detalhamento dos meus dados, por exemplo, se eu estiver trabalhando com dados socioeconômicos, eu vou trabalhar na escala das unidades da federação, ou se eu vou até a menor unidade disponível de forma ao público geral, que são os setores censitários. Né? Bem, a gente sempre está lidando com uma questão, quando a gente vai representar o mundo no computador, ou vai fazer mesmo um mapa em papel, é que a realidade é complexa, né? E a gente não consegue aprender toda ela de uma vez só. Então, a gente tem uma capacidade limitada de apreensão e interpretação dessa realidade. A gente não consegue aprender todos os elementos de uma vez só. E os sistemas computacionais hoje, que fazem a representação dessa realidade com dados espaciais, né? Pensando no SIG, e até mesmo para a produção de cartografia digital, também tem recursos finitos, né? Recursos de processamento e de armazenamento de dados, e também conceituais para representar esses dados, como vocês vão ver nas disciplinas à frente, né? Nem todos os conceitos e relações que nós temos no espaço são representáveis pelos conceitos que temos nos sistemas de informação geográfica. Bem, essas representações, então, precisam, de alguma forma, limitar a quantidade desses detalhes capturados, né? E, mesmo com esses detalhes capturados, essas representações são muito úteis, porque elas nos permitem aprender e a explorar, analisar lugares que estão além da nossa experiência imediata. Veja que no seu dia a dia você se desloca do trabalho para casa, do trabalho para a escola, né? Você está dentro de uma realidade espacial e muitas das coisas, dos elementos dessa paisagem que você vivencia, você não consegue enxergar porque você está dentro dessa paisagem, na sua experiência imediata. Quando você analisa um mapa, que é uma representação dessa mesma paisagem, por exemplo, o mapa de cobertura do solo, você é capaz de inferir as áreas do seu bairro que tem maior cobertura de vegetação, você pode inferir que tem determinadas áreas do seu bairro que tem casas com maior quantidade de telhados de amianto, né? E que pode ser porque são casas mais antigas ou porque são casas que moram famílias com uma renda média mais baixa, se você associar com o tamanho dessas casas também.
Então, a possibilidade de você se distanciar um pouco dessa realidade e de tirar o excesso de detalhes te traz também uma capacidade de análise melhor. Então, reduzir o tamanho da realidade, o tamanho físico mesmo, e selecionar os detalhes te dá uma maior capacidade de apreensão da realidade. O que é o contrário dessa anedota cartográfica muito famosa, que não é famosa apenas na cartografia e no geoprocessamento, ela é famosa também quando se fala do rigor da ciência, né? Quando você é um cientista, você fica muito preocupado em fazer modelos, conceitos que representem de forma muito exata a realidade, com um compromisso muito grande com a verdade. Né? E aqui, numa crítica a esse rigor todo científico, o Jorge Luiz Borges cria essa anedota geográfica contando, né, que num determinado império, a arte da cartografia atingiu uma perfeição tão grande que de uma só província ocupava toda uma cidade e o mapa do império toda uma província. Então, o que aconteceu? O mapa do império se tornou do tamanho do império, né? Porque os cartógrafos assim, tiveram tanto esmero para fazer um mapa tão perfeito que ele foi ficando cada vez mais parecido até ficar igual à realidade. Né? Esse mapa, que coincidia exatamente com a realidade, não despertou o menor interesse das pessoas. E aí, as gerações seguintes deixaram esse mapa se perder no sol, na chuva, sem se incomodar com o trabalho hercúleo que esses cartógrafos tiveram para executar esse mapa. Ou seja, era um mapa inútil, porque ele se tornou a realidade em si. Então, a gente tem que sempre se lembrar que os mapas, as representações espaciais, sejam elas quais forem, que a gente trabalha em geoprocessamento, elas nunca são a realidade sim, são abstrações, modelos que nos permitem enxergar outras relações da realidade que a gente não consegue quando a gente está imersa nelas. Né? Para dar uma pimentadinha nessa anedota cartográfica, eu trouxe para vocês aqui uma figura, né, de um cartógrafo da Sociedade Americana de Geografia, em 1941, na frente do pátio da Sociedade Americana, em Nova York, servindo como escala para mostrar qual era o tamanho do mapa da América Hispânica, assim que eles estavam chamando a América Latina na época, quando se juntavam todas as cartas de 1 para 1 milhão desse mapa. Né? E aqui é só fazer uma anedota que é um mapa grande demais. Se eu junto todas as cartas de 1 para 1 milhão para criar um mapa em detalhe, né, da América Espanhola, eu perco a minha capacidade de análise. Né? Eu viro um pequeno animal perto desse mapa. Bem, dado que a gente precisa reduzir e selecionar, quando eu vou reduzindo uma realidade, e eu penso na cidade, como é que essa cidade pode ser representada geometricamente dentro do computador? Como um ponto, como uma área, como um volume? Isso depende só da escala? A escolha da escala está relacionada também com o meu objetivo. E aí, quando eu tenho uma visualização, né, quando eu estou fazendo um estudo, onde, por exemplo, estou fazendo uma análise regional, vamos supor, do comércio de eletrônicos no estado de São Paulo, eu vou visualizar esses dados numa escala do estado, e aí as cidades vão aparecer para mim como pontos. E provavelmente uma das variáveis que eu vou mapear é o fluxo de mercadorias que vão aparecer como linhas que ligam essas cidades. Bem, agora, se eu quero estudar a relação do município de São Paulo com seus vizinhos dentro da região metropolitana, por exemplo,
Eu estou utilizando dados da pesquisa Origem e Destino do metrô para ver a quantidade de passageiros que chegam no centro de São Paulo em determinado horário, vindos dos municípios da região metropolitana. Eu vou representar o meu município aí como um polígono, como uma área. Num outro estudo, que eu quero, por exemplo, representar a cidade em 3 dimensões, né, para que pessoas que estejam trabalhando com algum processo participativo possam indicar locais de maior violência, locais que elas se sentem mais acolhidas, locais que têm uma arquitetura que não é muito acolhedora do ponto de vista de reunir as pessoas na cidade. Eu posso fazer uma maquete eletrônica, né, em 3D, e eu vou ter a minha cidade detalhada e representada em volumes. E, além de pensar qual é a figura geométrica, me vem vários significados na cabeça, né? Se eu vou trabalhar com uma escala fina, grosseira, grande, pequena, local, regional, global. Então, aqui eu estou trabalhando com fino e grosseiro, grande, pequeno, local, regional e global. Então, onde vêm esses termos, né? Bem, esses vários significados eu posso reunir em 3 grandes grupos, né? A escala entendida como quantidade de detalhes, né, dos meus dados, a escala entendida como extensão territorial do meu estudo e a escala entendida como relação de redução da realidade em relação ao espaço onde ela está sendo representada, no papel ou no computador. Pensando na escala como quantidade de detalhes, a gente tem a escala pensada como resolução espacial, né? É o nível de detalhe dos dados. Os dados estão numa escala fina ou nível fino de granularidade, se inclui registro de objetos pequenos. Caso contrário, estão numa escala grosseira ou grão grosseiro. Quando a gente fala de resolução espacial e está se referindo a dados, por exemplo, matriciais, principalmente quando são dados de sensoriamento remoto, a gente se refere isso com a menor feição que pode ser representada por um conjunto de dados de sensoriamento remoto. E a gente chama isso de resolução espacial do dado de sensoriamento remoto, né? É o menor objeto ou feição que pode ser representado em um conjunto de dados. Aqui a gente tem um exemplo de uma sucessão de imagens que começa no canto inferior direito com uma escala de 10 centímetros e vai até o canto superior esquerdo com com uma resolução, né? Uma resolução de 12,8 metros. Então, eu saio de uma escala fina até uma escala grosseira de representação. Na minha escala fina, com a resolução espacial alta, de 10 centímetros, eu consigo ver todos os detalhes da minha paisagem. Vejo até a sombra de uma pessoa localizada ao lado desse carro vermelho, né? Conforme eu vou tornando essa resolução espacial mais grosseira, eu vou perdendo a definição das bordas desses objetos, né? Esses objetos vão tendo uma representação um pouco mais pixelada, quando eu chego aqui na resolução de 80 centímetros. Quando eu vou para a resolução de 1,6, o único objeto que eu consigo ainda identificar é o carro vermelho, que vira apenas 1 pixel. Os outros, todo outro componente do carro é misturado com a resposta, né, dos elementos ao seu redor. Nas escalas mais grosseiras, né, de resolução espacial mais grosseira, eu vou cada vez mais misturando os elementos até chegar a um ponto que todos os elementos são representados por um único valor. Aqui a gente tem um exemplo com dados da região da mancha urbana de São Paulo, né, com diferentes resoluções. Primeiro, a gente apresenta apenas como pano de fundo o layer do Google Maps. Em segundo, uma imagem de resolução espacial baixa ou grosseira,
que é o MODES, que tem uma resolução de 50 metros. Aqui a gente vê em verde as áreas de vegetação, em magenta as áreas ou construídas ou ocupadas por solo exposto, e em azul, marinho ou preto as áreas de corpos d'água. Na imagem seguinte, que a gente sai de uma resolução grosseira de 500 metros para uma resolução média de 30 metros, a gente já consegue ver uma melhor definição dos contornos dessa mancha urbana. A gente já vê aqui a Marginal Pinheiros e a Marginal Tietê, vê bem os contornos das represas aqui embaixo, dos reservatórios, e já vê mais diferenças entre as áreas vegetadas e solo exposto e mancha urbana. Quando a gente vai para uma resolução mais fina ainda, de 10 metros, a gente continua com esses contornos bem definidos, mas a gente tem uma informação de textura, tanto desse relevo, né, quanto da área da mancha intraurbana. Quando a gente vai para o nível de detalhe, né, uma visualização aqui, ó, numa escala aproximada de 1 para 6.000, né, a gente está visualizando aqui a região do Jardim Botânico de São Paulo, aqui, o Parque do Ibirapuera, aqui embaixo o aeroporto de Congonhas, e aqui em cima nós temos o Jockey Club. Quando já colocamos a imagem MODES, basicamente essa imagem MODES vai mostrar alguns focos de área com vegetação, mas muito desfocados, né? O Jardim Botânico, um pouquinho aqui do Ibirapuera e alguns focos mais aqui para a região leste da minha imagem. Mas, basicamente, todo o restante da minha área urbana, ele classifica com tons de magenta, que vai me indicar que é a área construída. Então, tem uma grande mancha construída e só áreas muito grandes de vegetação, como o Jardim Botânico e Ibirapuera, apresentam alguma resposta da vegetação. Quando eu vou para a minha imagem Landsat de 30 metros, eu já consigo ver essa variabilidade entre área construída, que aí já está num tomzinho de rosa, indo para alaranjado, né? Com a minha vegetação, que está em verde, e com a água que está no tom escuro, né? As áreas que estão em branco são áreas que têm uma resposta muito grande aí para a luz e reflete muito em todos os comprimentos de onda, né? Também são áreas construídas. O que eu percebo nessa imagem? Tem uma definição clara do limite da área vegetada aqui do meu Jardim Botânico, vejo bem os corpos d'água dentro do Jardim Botânico, consigo visualizar a forma do aeroporto de Congonhas e a sua pista, vejo bem aqui como é que está organizado a área vegetada do Ibirapuera e seus lagos, e vejo bem também já a forma do meu Jockey Club, né? Vejo bem delineada as avenidas principais da cidade e as áreas que eu tenho manchas de vegetação urbana mais expressivas também aparecem forte aqui na minha imagem. Quando a gente vai para a imagem de 10 metros, o que nos salta os olhos, né, é que eu tenho uma definição das bordas dos objetos muito melhor e que eu ganho uma informação grande das áreas que eu tenho verticalização aqui na minha imagem. Como essa é uma imagem do inverno, ela tem uma quantidade grande de sombras que vai nos ajudar a ver as áreas que tem prédios, né, que vão ter mais sombras, e eu consigo identificar essas áreas de prédios mais altos na cidade, né? Então, aqui eu consigo ver a verticalização que na outra imagem eu não conseguia, e consigo ver melhor ainda, né, focos menores de vegetação intraurbana. Então, essa imagem aqui de 10 metros seria interessante para fazer um estudo intraurbano. Bem, agora que falamos de resolução, vamos falar um pouquinho da escala geográfica.
que vai se referir à extensão, né? É a extensão geográfica ou escopo de uma representação, né? Uma representação em grande escala vai cobrir uma grande área, extensão territorial. E essas escalas são definidas como escalas local, regional, nacional ou global, geralmente. Às vezes muda um pouquinho o nome, mas a escala geográfica vai definir o escopo, a extensão territorial dos nossos trabalhos. Aqui tem um exemplo, né, que relaciona as escalas locais até a global com tipos de aplicações que podem ser realizadas no estudo da geografia. Por exemplo, a local pode ser desde estudos de relação de vizinhança no seu bairro, até temáticas do município, né? E dar um exemplo na escala planetária, trabalhar as relações internacionais e problemas globais humanitários. O que a gente tira da escala geográfica? Quanto maior a extensão da área, maior vai ser a minha escala geográfica. Então, na escala global, que pega todos os países, é a maior escala geográfica que a gente tem para trabalhar. Aqui eu tenho um exemplo de uma aplicação, que é na escala geográfica global, aqui está como mundial, pode ser um outro nome também, que é um mapa de conectividade global das cidades brasileiras, né? Aqui um outro exemplo de escala geográfica também, que se trata de uma escala geográfica de uma região específica do globo, né? Eu poderia chamar também essa escala geográfica de continental, que está trabalhando com o continente africano, que mostra as cooperações brasileiras na África em diferentes temas, como ciência, tecnologia, defesa e logística. Aqui nós temos um exemplo de estudos na escala nacional que mostra as ligações entre as metrópoles brasileiras em temas diferenciados, né? Primeiro aqui na gestão pública, depois na gestão empresarial. Percebam que o centro de massa, né, o local onde chegam as maiores concentrações, muda um pouquinho quando muda o tema, né? Aqui em transportes aéreos e aqui em transporte rodoviário e hidroviário, que é onde eu tenho maior heterogeneidade nas relações, né? Um outro exemplo de escala nacional é um mapa da Argentina, que mostra a distribuição dos povos originários da Argentina, né, antes da colonização. Um exemplo aqui de escala regional é um mapa que mostra o índice de moradia digna para a região do Grande ABC. Esse foi o índice desenvolvido no mestrado aqui do Programa de Planejamento e Gestão do Território aqui do ABC. Um outro mapa de escala regional, né, um grupo de municípios de uma região, inclusive, muito grande, né, 1/3 do estado do Pará, mostra aqui o mapa da divisão territorial da área de influência da BR-163 dentro do estado, né. Exemplo de escala local, a escala local como município, aqui, onde se tem representando os movimentos de reassentamento de assentamentos precários no município de São Paulo, quando são feitos projetos habitacionais. Aqui também mais um exemplo de mapa local, onde mostra as comunidades, diferentes comunidades que estão dentro do Complexo da Maré. Esse mapa foi feito por moradores do Complexo da Maré. Um bairro, agora um outro exemplo de escala geográfica local, descendo para a escala do bairro, esse aqui feito por um veículo de comunicação, mostrando quais eram as restrições de acesso à praia de Copacabana no dia 31, e também mostrando os pontos onde haveriam os palcos, os shows e pontos de revista, por exemplo, no dia do Réveillon. E aqui um daqueles mapas turísticos, né, que eram utilizados antes do Google Maps, para a gente conhecer os centros históricos da cidade. Esse aqui é um mapa antigo do centro histórico, que eles chamam de Triângulo Histórico de São Paulo. Bem,
Por último, a gente tem a escala cartográfica, né? Que ela vai representar a escala de redução da realidade. Ela é uma fração que representa a distância do mapa e a relação entre a distância do mapa e a distância do terreno. A gente define ela como a razão ou relação, né? Vamos falar razão, entre a distância medida sobre o mapa e a sua medida real na superfície. Então, aqui, a primeira parte da escala é o valor no mapa e a segunda, o valor na realidade. Aqui nós temos 3 tipos de escala nesse slide. A escala numérica, a nominal, essa que diz que 1 centímetro é igual a 1 quilômetro, e a escala gráfica. Não é que a escala cartográfica tem 3 tipos. A escala cartográfica, que representa essa relação de redução, ela pode ser representada numericamente, graficamente ou nominalmente. Na representação numérica, a gente vê uma expressão matemática que representa essa relação entre a realidade e o mapa. Então, a gente vê uma razão onde o numerador corresponde à unidade medida no mapa, enquanto o denominador expressa a medida real da unidade no terreno. A gente vai encontrar muito essa escala numérica nos mapas impressos. Essa razão é adimensional, já que ela relaciona quantidades físicas idênticas da mesma unidade. Um exemplo, 1 para 50.000, representada com 2 pontos ou com a barra de fração, quer dizer que a escala de 1 para 50.000 corresponde a 1 unidade no mapa, o numerador, corresponde a 50.000 unidades no terreno. Ou 1 centímetro no mapa corresponde a 50.000 centímetros no terreno. 1 milímetro no mapa a 50.000 milímetros no terreno, né? Então, qualquer unidade tomada no mapa sobre qualquer escala de medida vai corresponder à mesma unidade nessa escala de medida no terreno. Geralmente, a gente faz essas medidas com centímetro pela facilidade de utilizar a régua. Então, geralmente, a conta que a gente faz é 1 centímetro no mapa corresponde a 50.000 centímetros no terreno na escala de 1 para 50.000. Né? Convertendo esses centímetros para metro, a gente tem que 1 centímetro no mapa equivale a 500 metros. A escala nominal, ela vai indicar verbalmente um certo número de unidades, centímetros, polegadas, que no mapa corresponde a um outro número de unidades no terreno, metros e milhas, né? É um tipo menos sofisticado e comumente destinado aos usos para leigos em cartografia, e não vai exigir muita precisão numérica, né? Nesse tipo de escala, é essencial dizer as unidades de medição de ambas as partes. Por exemplo, 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro no mundo real, 2 polegadas equivale a 1 milha, ou 1 centímetro equivale a 800 metros. Então, tem que dizer as unidades do mapa e as unidades do mundo real. Por fim, a última representação da escala cartográfica é a escala gráfica. Ela é a representação gráfica de várias distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada no papel. Ou seja, ela é a representação de distâncias do terreno sobre uma réguinha. Ela é uma régua que ela guarda a relação nessa régua entre as unidades no terreno e as unidades do mapa. Essa nossa régua, ela tem 2 seções, né? Do número 0, ela pode ter ou não 2 seções, né? Eu posso trabalhar ela só com essa parte chamada de escala primária aqui, do 0 ao 300. Posso dividir em quantas partes eu quiser, tá? Ou eu posso trabalhar também com essa seção aqui do talão, que ela é uma subdivisão da minha unidade principal. Por exemplo, eu trabalhei aqui com 100 metros, né? É uma subdivisão decimal para que eu possa ter um maior detalhamento dessa minha escala. Então, se eu estivesse trabalhando com uma régua, é como se eu tivesse a direita graduada em centímetros, né?
e à esquerda com os milímetros. Tá? Essa escala gráfica tem duas vantagens. A primeira vantagem dela é que ela me permite fazer medições diretamente no mapa, sem fazer nenhuma conta, né? A partir dessa escala, eu sei que esse espaçamento que está representado nela representa 100 metros. Eu posso transferir essa medida para uma distância no mapa e eu sei que essa distância tem 100 metros. Então, já faço medições de distância, de comprimento, diretamente no mapa. Aqui, eu não falei da segunda vantagem, já vou falar agora, tá? Aqui eu tenho representações possíveis dessa escala gráfica, tá? Nos softwares de processamento, geralmente são apresentados na tela essas aqui, mais simples, né? Só a linha, mas vocês podem ver em mapas, impressos ou em alguns sistemas, essas representações aqui um pouco mais caprichadinhas, tá? A segunda vantagem que a gente tem dessa escala gráfica é o seguinte: quando o mapa em papel ou a figura gerada digitalmente, né? Eu transformei aquele mapa numa figura, ela é reduzida ou ampliada, essa escala é reduzida e ampliada junto. Então, as relações de escala não estão perdidas, enquanto a escala numérica do mapa não tem o menor valor mais. Tá certo? Porque a escala numérica do mapa, todos os elementos foram impressos no mapa impresso ou foram gerados na tela pensando no tamanho daquela relação de escala. Quando eu transformo aquele meu mapa digital numa figura, eu fico aumentando, diminuindo a figura para caber, por exemplo, num artigo, aquela escala numérica não é mais, não quer dizer mais nada. Eu perdi a relação total de escala entre aquela figura, né, o mapa, e a realidade. E quando eu coloco a escala gráfica junto, eu consigo recuperar a relação entre unidades medidas no mapa e unidades do mundo real. Aqui eu tenho um exemplo de como a gente faz a medição de distâncias, rapidinho, né? A partir da pergunta qual é a distância entre a reta do Rio de Janeiro e Brasília, aqui nesse mapa. A gente tem aqui embaixo uma escalinha que tem duas divisões, né? Ela vai de 0 a 500 quilômetros. Então, a gente traça primeiro a distância, vem com uma folha de papel, se você não tiver uma régua, por exemplo, né? Coloca essa folha próxima, faz uma linha próxima a ela, leva essa linha até a escala, tenta fazer uma linha mais retinha, aqui no desenho da professora ficou meio tortinho, mas a gente finge que ficou uma linha retinha. Faço as medições, então eu já vi que a minha distância é maior que 500 metros. Vou tentando dar uma coxambrada aqui, Vi que tem mais de 250 metros, não, desculpa, quilômetros, né? Tem mais que 500 metros, mais 250 quilômetros, e quase chegou aqui de novo em 500 quilômetros. Então, tinha quase 1.000 quilômetros de distância, né? Fazendo uma aproximação aí, dividindo o espaçamento ali de 250 quilômetros em 5 unidades, pensando que faltou 1/5 ali para completar, né? A gente fez um chutômetro ali de 200 quilômetros. Colocando, somando as três distâncias, chegamos a 950 quilômetros de distância em linha reta entre Rio de Janeiro e Brasília. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar algumas tabelas que têm as distâncias em linha reta entre as capitais e vocês vão ver que não está muito errada na sua tomada de distância, não. Vai variar algo em torno de 930, 940, 950 quilômetros, tá? Então, de maneira muito simples, a gente fez a tomada de distância aqui na tela. Lembrando que esse mapa do Brasil que eu coloquei aí, ele já é uma figura, né? Eu tirei ele de um atlas escolar, reduzi, ampliei ele 500 vezes, mas a escala gráfica dele veio junta. Então, eu preservei as relações, a relação entre as unidades do mapa e a realidade
nesse mapa quando eu uso a escala gráfica. Daí a importância de usar a escala gráfica. Por exemplo, em mapas impressos, que podem sofrer redução ou ampliação, né? Lembre-se da máquina de Xerox, antigamente, que a gente reduzia e ampliava as coisas para fazer algumas colagens em trabalhos escolares, né? Ou também em mapas que vão ilustrar apresentações do PowerPoint, artigos científicos, esses mapas vão ser a todo momento aumentados e diminuídos para caber dentro do texto. Bem, agora que já falamos, né, dos tipos de representação, dos tipos de escala gráfica, resolução espacial, os tipos não, está pensando aqui dos significados. Escala gráfica, escala cartográfica, escala geográfica, resolução espacial. Quando falamos da escala cartográfica, ela tem 3 possíveis representações, que é a gráfica, a numérica e a nominal. Agora a gente vai falar das relações de tamanho entre escala, né? Quando uma escala é grande ou pequena, por exemplo, qual a escala que é maior? 1/100 ou 1/100.000? Quando ela é grande cartográfica, quando ela é grande geográfica? Né? Aqui eu tenho um mapa de escala grande, né? De uma escala grande cartográfica. Por que a gente fala que a escala é grande? Porque eu vejo os detalhes desse mapa, um grande número de detalhes. Então, eu fiz uma grande ampliação da realidade, como se eu viesse com uma lupa, né? E fizesse uma ampliação enorme da minha realidade. Por isso que eu chamo ele de escala grande. Na escala grande, eu tenho uma área pequena a ser representada, com muitos detalhes, e tem um denominador da escala com um valor pequeno. Nesse caso aqui, eu tenho uma escala de 1/12.500, um valor pequeno. Na escala cartográfica pequena, aqui eu só dei um zoom, tá, gente? Para a gente poder enxergar melhor. Nem precisava, né? Eu tenho uma área grande a ser representada, né? Um mapa com poucos detalhes. Nesse mapa do Brasil, eu só tenho a divisão das unidades da federação e tem um dominador da escala com valor grande. Vejam, enquanto meu mapa anterior de escala grande tinha um denominador da ordem de dezenas de milhares, aqui eu estou em milhões de unidades, eu estou em 36 milhões, então a minha escala é de 1/36.600.000, né? Então, eu tenho um denominador pequeno, ou seja, a realidade foi reduzida muitas vezes. Vejam aqui o que é importante para a gente já matar a nossa pergunta, quando uma escala é pequena e grande. Na escala pequena, a área a ser representada é grande. Se a minha área a ser representada é grande, a minha extensão territorial é grande, logo, a escala geográfica é grande. O que acontece na escala grande também. Se na minha escala grande a extensão territorial é pequena, logo, a minha escala geográfica é pequena, porque a extensão do território analisada é pequena. Então, quando eu coloco uma escala, um conceito de escala contra o outro, o conceito de escala cartográfica e o conceito de escala geográfica, eu tenho que na escala cartográfica, quando a minha escala é grande, eu tenho um denominador pequeno. Quando a minha escala é pequena, eu tenho um denominador grande, né? E quanto maior o meu denominador, menor a escala, menor o detalhamento e maior a extensão da área mapeada, considerando a mesma dimensão do plano de representação. Então, a escala cartográfica é o contrário da geográfica. Então, se eu estou analisando um bairro, eu vou ter uma escala cartográfica grande, por exemplo, de 1/20.000, e uma escala geográfica pequena, que é a escala local. Se eu estou analisando um país, eu vou estar numa escala de 1/2 milhões, 1/30 milhões, por exemplo, uma escala cartográfica pequena e uma escala geográfica grande, que é a escala nacional. Aqui a gente tem um esquema
né? Quando eu aumento a minha escala cartográfica, eu diminuo a minha escala... Opa, passou muito rápido. Eu diminuo a minha escala geográfica. Ao contrário esse meu mapa. Que beleza! Desculpa, esse slide está errado, alunos e alunas. Passou direto? Fiquei umas 2 horas fazendo essa figura, caprichando os mapas e inverti o sentido da seta. A pessoa fica com o quê? Com ódio. Tá, mas tudo bem, vamos continuar aqui. O que importa foi o esforço, né? Vamos continuar aqui. Ah, não, tá certo. Desculpa, gente. Vamos desembaralhar aqui. O sentido da seta me fala da escala grande, né? Então, aqui, a seta vermelha está me mostrando a escala cartográfica, né? Ela é maior quando eu tenho denominadores pequenos e represento áreas pequenas com grandes detalhes, como, por exemplo, um mapa de um bairro, né? Enquanto isso, a minha escala geográfica é pequena, está uma extensão territorial pequena. Quando eu vou aumentando a minha extensão territorial, eu tenho que aumentar a minha redução da realidade e, consequentemente, eu estou diminuindo a minha escala. Então, quanto maior a escala geográfica, menor a escala cartográfica. Bem, falando ainda de relações de escala entre elas, né, a gente vai falar um pouco da precisão gráfica, porque a precisão gráfica vai nos ajudar a determinar o menor elemento a ser representado numa imagem ou num mapa, né? A precisão gráfica é a menor grandeza medida no terreno, capaz de ser representada em um desenho em escala, né? A experiência de muitos anos de cartografia, né, se mostrou que o menor comprimento que se pode representar num desenho é de 1/5 de milímetro, que é 0,2 milímetro, né? E esse tamanho é o erro admissível num mapa impresso ou num mapa que é representado na tela num dispositivo de televisão ou no monitor, né? Por que esse 0,2 milímetros, né? Ele é oriundo dos instrumentos que eram utilizados para desenhar os mapas, né? As canetas nanquim, os lápis e outras ferramentas não tinham espessura suficiente para fazer linhas menores que 0,2 milímetros. Além disso, a nossa acuidade visual, né, vamos dizer assim, a qualidade do nosso sensor fotográfico, dos nossos olhos, não é capaz de enxergar linhas mais finas do que 0,2 milímetros. Então, nem adianta representar coisa menor do que isso, porque a gente não enxerga. Então, essa relação do instrumento de desenho com o que a gente é capaz de enxergar se chegou a esse tamanho de 0,2 milímetros, quando sendo possível de ser desenhado e enxergado, né? Fixado esse número, né, que era o que poderia ser representado no mapa, pensou-se calcular quanto se vale 0,2 milímetros em cada escala, né? Sabendo quanto 0,2 milímetros vale nas escalas, eu sei qual é a menor unidade mapeável naquela escala. E aí se criou essa fórmula, que é o E, que é o erro permitido, né, o erro de medição permitido, esse EMzinho aqui, erro de medição permitido, né, ele vai ser igual a 0,2 milímetros vezes o M, que é o denominador da escala. Por que o denominador da escala? É quantas vezes a minha realidade foi diminuída, né? Então, para saber quantas unidades do mapa está no mundo real, eu tenho que multiplicar uma unidade do mapa pela unidade do mundo real, tá certo? Então, eu pego 0,2 milímetros e multiplico pela redução do mapa para saber quanto ela vale no mundo real. Aqui,
já se fez a conversão de milímetro para metro, para já sair a resposta em metro. Bom? Bem, o que se descobre, né? Que esse erro tolerável, o valor dele, eu chego à conclusão que qualquer unidade menor, espessura, área menor do que aquele valor, não será representado graficamente naquele mapa, né? Considerando aqui, além de saber qual a unidade mínima mapeável, eu posso fazer o inverso. Imagina que eu quero fazer um mapa, que eu quero representar unidades que têm um tamanho mínimo de 10 metros, tá certo? E aí eu quero saber que escala cartográfica eu tenho que usar para isso. Aí eu uso a mesma fórmula, né? Eu faço uma derivação dessa fórmula, né? Que vou ficar igual, o denominador da escala é igual ao erro permitido sobre 0,002 metros. Substituindo os valores, então eu tenho que o meu 10, que é a unidade mínima mapeada, é o erro permitido, dividido por 0,2 milímetros, e eu vou chegar ao meu valor aqui de escala, que é 50.000. Então, no mapa que eu quero, que a minha unidade mínima a ser mapeada é 10 metros, partindo apenas da definição do erro gráfico, né, dessa representação gráfica, a minha escala, a escala adotada deve ser 50.000. Por que eu estou falando apenas? Quando a gente está fazendo um mapa, o processo cartográfico, a gente não vai entrar em todos os detalhes do processo cartográfico aqui, eu não avalio só o erro gráfico, eu tenho erros posicionais, né? Eu tenho erros também provenientes da origem dos dados, então não é só o erro gráfico que vai definir isso, tá? Ele é um dos elementos que vai me ajudar a definir a escala adotada, tudo bem? Esse erro gráfico também, né, essa precisão gráfica, ela também nos ajuda a definir a resolução espacial de um dado de censuramento remoto para um estudo ou de qualquer outro dado matricial que eu precise trabalhar, né? Então, eu parto do princípio que eu tenho a precisão gráfica de 0,2 milímetros, né? E calculo que tamanho de unidade vai ser representado num estudo que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu quero fazer um mapa de uso e cobertura do solo, né? E para fazer esse mapa, eu vou precisar de imagem de satélite, de dados de modelo digital de terreno, né, que também são matriciais. E qual é a resolução espacial que esses dados têm que fornecer para mim, né? O que eu faço? Utilizo a mesma fórmula, né? Aqui tem um errinho, aqui não é vezes 25.000, aqui é 50.000, tá? Desculpa. Então, eu vou multiplicar o 0,002 vezes 50.000, que é o valor da minha escala, e vou chegar ao valor de 10 metros. Então, para a resolução espacial mínima necessária para um mapa da escala 1 para 50.000, considerando essa precisão gráfica de 0,2 milímetros, é 10 metros. Tá? De novo, é claro que eu vou considerar uma série de outros fatores, não só a precisão gráfica. Bem, quando a gente está falando ainda da escala em produtos cartográficos, a escala também vai definir tipos de produtos cartográficos diferentes, né? Que são o mapa, a carta e a planta. Então, o tamanho da escala vai ajudar a definir um pouquinho esses produtos cartográficos. Um deles, que tem relação com a escala, mas a relação principal dele é com o todo geográfico, é um mapa, né? A gente definiu o mapa na primeira aula, né, como uma representação plana da realidade, né? Uma representação plana e reduzida da realidade, mas genericamente. Aqui, o mapa ele é definido quando eu tento caracterizar, representar um todo geográfico, em qualquer escala. Aí eu não vou definir escala por essa definição aqui de Menezes e Fernandes, tá? Por quê? O que interessa o mapa é representar uma extensão territorial completa, por exemplo, um estado, Minas Gerais, um país, pode ser o Brasil, pode ser a África, uma ilha completa, que a gente está citando a Ilha do Fundão, mas poderia ser a Ilha Bela,
um maciço completo, o maciço da Tijuca. Então, não importa se eu estou indo da escala pequena aqui do maciço da Tijuca, de 1 para 5.000, até a escala, não, desculpa, da escala grande, de 1 para 5.000 do maciço da Tijuca, até a escala pequena de 1 para 2.500.000 do estado de Minas Gerais. O que importa aqui é que em todos esses exemplos eu estou trabalhando com uma extensão territorial completa. Tá? E aqui eu tenho exemplos de mapas, né? O mapa Mundi, né? Um mapa de unidades geomorfológicas do município de São José dos Campos, um mapa turístico da Ilha de São Sebastião e um mapa do município de São Paulo, mostrando o índice de concentração eleitoral de um dos candidatos em 2010. A carta, ela também tem a ambição de representar um todo geográfico, só que aí ela quer representar com um nível de detalhe maior, né? Com uma escala maior. Só que quando ela coloca numa escala maior, não cabe tudo nessa área definida para a carta, né? Nesse pedaço de papel ou nessa extensão definida pela carta. Então, a carta, ela também define um todo geográfico, só que dividido em folhas, porque não coube numa única folha. Aqui a gente tem um exemplo da relação do mapa com a carta. À esquerda, a gente tem um mapa geológico do Brasil e à direita, a gente tem esse mapa geológico com uma articulação de cartas, né, que é uma organização, é um índice de cartas, mostrando as cartas que são vizinhas umas às outras, e um nome, né, que foi estabelecido de forma organizada para essas cartas, né? E essa articulação na escala 1 para 1 milhão, né, das cartas geológicas que detalham o mapeamento nessa escala nacional, né? Aqui em vermelhinho a gente está destacando a carta SE23, que ela está representada aqui. E essa carta SE23, ela se chama Belo Horizonte, folha SE23, e a gente vê feições mais detalhadas. É claro que olhando uma carta 1 para 1 milhão na tela do slide, a gente vê um monte de linha, né? O interessante era a gente visualizar ela no nível de zoom maior, mas mesmo assim, quando a gente confronta essa carta com o mapa anterior, a gente vê muito mais detalhes e também um número de classes muito maior do que no mapa. Depois, a carta, que ela é essa representação em folhas, né? Ela é vamos dizer assim, ela retalha o mapa para ver mais detalhes do mapa, ela é como se fosse um livrinho. Essa carta, ela pode ser classificada também em alguns tipos, né? Essa representação do mapa em folhas. A gente tem a carta cadastral, que vão representar áreas pequenas, como quarteirões, bairros, conjuntos habitacionais, e que o foco é uma precisão grande de detalhes, tá? Porque elas se destinam principalmente às administrações municipais, tá? Porque eu preciso saber a exatidão cartográfica do tamanho das áreas, por exemplo, para cobrar o IPTU, né? O tamanho da área construída, tá certo? Eu preciso saber, por exemplo, a posição correta, vamos pensar agora não do município, né? Quando eu for cobrar o ITR, né? Do Imposto Territorial Rural. Preciso saber exatamente onde está a minha fazenda para eu poder pagar esse tipo de imposto também, tá certo? Essas escalas da carta cadastral vão de 1 para 500 até 1 para 10.000. Aqui eu tenho um exemplo de uma carta cadastral, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, aqui à direita é como você baixa do site do município, essa carta cadastral. Aqui é só um zoom na área da escala dela, para mostrar que ela está na escala de 1 para 2.000, com uma escala gráfica, né? Aqui um outro zoom dessa região onde tem o município do Rio de Janeiro, mostrando o esquema de articulação das cartas e aonde essa carta se localiza aqui. Ela se localiza na Ilha do Governador, tá? No bairro da Portuguesa. E aqui um zoom numa seção da carta, mostrando um zoom mais ou menos por aqui,
tá? Mostrando o nível de detalhes dessa carta cadastral, né? Que eu tenho todas as quadras, todas as projeções de edificação e o terreno mapeados em detalhe aqui. A carta também, além de ser cadastral, né, para essa natureza de inventário do território, ela também pode ser topográfica para estudos em escalas médias. E aí, essa carta topográfica, ela vai representar tanto os elementos construídos pelo homem, quanto elementos da paisagem, tá? Então, vai representar o relevo, representar corpos d'água e também as construções, as estradas. Elas variam geralmente da escala de 1 para 25 mil, até 1 para 250 mil, às vezes 1 para 500 mil. O relevo é um elemento de destaque nessas cartas, e a forma mais comum de representar o relevo numa carta topográfica é através das curvas de nível. Tá? Aqui tem um exemplo de como as curvas de nível foram pensadas, né? Elas representam seções do relevo, né? É como se o relevo fosse fatiado e na interseção do plano, né, com cada fatia, eu vou representar essas linhas aqui. Tá? Então, as curvas de nível são isolinhas, né? São linhas de mesmo valor, no caso, linhas de mesma altitude. Aqui à minha esquerda, eu tenho alguns exemplos de feições, né? E como seriam as formas dessas curvas de nível. Aqui um exemplo da carta topográfica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, na escala de 1 para 250 mil. Nesse nível de zoom, é um emaranhado de linhas, né? Porque eu estou reduzindo o zoom, não reduzindo a escala, estou reduzindo o zoom aqui na tela. E aí eu dei um zoom em algumas áreas desse mapa, precisamente aqui e aqui. Para a gente ver a quantidade de informação interessante que tem nessa carta topográfica, né? Eu consigo ver aqui, ó, a Serra do Mar bem representada, né? Outras serras aqui na região do Rio de Janeiro, e aqui a região de Itaguaí, a chegada de vários canais importantes aqui na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, e que se caracteriza também, né, por um cruzamento entroncamento de várias rodovias. Bem, por último, a carta também pode ser geográfica. E aí, ela vai se diferenciar da topográfica por dois motivos. Uma, que ela vai estar trabalhando em escalas que geralmente são definidas para mapas, né? Escalas de 1 para 500, 1 para 1 milhão, e elas são destinadas a fazer representações de regiões, países, continentes e até mesmo o mundo, tá? Elas são chamadas de geográfica porque suas escalas são pequenas e porque também elas têm uma representação de simbologia diferente das escalas topográficas, tá? Um exemplo de carta geográfica muito conhecida é a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo. Essa carta foi uma iniciativa que se iniciou no final do século XIX, né, que foi um esforço de se mapear o mundo inteiro na escala de 1 para 1 milhão, com cartas de 1 para 1 milhão, obedecendo uma mesma esquema de articulação. Então, essas cartas todas teriam, elas se complementariam, não teria buracos entre uma carta e outra, né? E teriam também definições de simbologia, língua e de classe de mapeamento. Era um projeto muito ambicioso, que passou por diversas fases, mas que no começo da década de 80, ele terminou enquanto projeto coletivo, mas vários países continuaram a organizar os seus sistemas cartográficos a partir desse mapeamento do mundo em escala 1 para 1 milhão. Hoje, aproximadamente o mundo todo está mapeado na escala 1 para 1 milhão, com algumas regiões de vazio muito pequenas no globo. Tá? Aquela primeira imagem que eu mostrei, lá no começo da apresentação que eu mostrei, um cartógrafo americano em cima do mapa da América Hispânica, na década de 40,
foi uma das fases dessa Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, onde os Estados Unidos estava muito interessado, né, que o sul global, principalmente a América Hispânica, né, a nossa América Latina, fosse mapeada em detalhe o mais rápido possível, né? Então, os Estados Unidos foi um ator de muita importância incentivando essa Carta Internacional Milionésima. Né? Enfim, essa iniciativa, enquanto coletiva mundial, acabou nos anos 80, mas no Brasil, o IBGE e a DSG, que é outra instituição que é responsável pelo mapeamento sistemático do Brasil, junto com o IBGE, continuaram a trabalhar com essa definição da terra dividida em folhas de 1 para 1 milhão para organizar mapeamento sistemático. Tá? Como é que funciona essa carta do mundo ao milionésimo? Né? É uma representação da Terra na projeção cônica conforme de Lambert, cenas do próximo capítulo para a próxima disciplina que vocês vão fazer, tá? Na escala de 1 para 1 milhão. E as folhas são definidas dividindo o mundo em 60 fusos com 6 graus de largura. Os fusos são numerados de 1 a 60, a partir do meridiano 180 oeste, no sentido de oeste para leste. E as latitudes são numeradas, elas são nomeadas com letras de A a U, né, em fatias é ótimo, em zonas de 4 graus de amplitude, de norte, do Equador para o norte e do Equador para o sul. Aqui a gente tem um esquema de como é essa carta ao milionésimo mundial, né? Temos os 60 fusos aqui desenhados, começa no 180 oeste e termina aqui no 180 leste, com fuso 60, e no sentido das latitudes, eu tenho aqui no Equador 0, né, e vai ser nomeado de A a U para o norte e de A a U para o sul. É uma batalha naval entre números e letrinhas, né? Aqui a gente tem as folhas da Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo que cobre o Brasil. Não sei se vocês lembram quando eu fiz a definição de mapa e carta usando o mapa geológico brasileiro, ele estava com essa articulação em cima. Então, o mapa geológico brasileiro se articula em função da Carta ao Milionésimo também. Então, vários mapeamentos brasileiros sistemáticos, quando a gente chama de sistemáticos, são as cartas topográficas, que representam o mapeamento básico. Quantos temáticos, que é, no caso, o mapeamento geológico, se baseiam na divisão do todo geográfico a partir da Carta do Mundo ao Milionésimo. Tá? No caso do Brasil, nós temos 8 fusos e que vão resultar em 46 folhas da Carta ao Milionésimo. Como é que a gente organiza no Brasil? Né? A partir dessa Carta ao Milionésimo, foi organizada no Brasil uma articulação sistemática das cartas topográficas, a partir da Carta ao Milionésimo, né? Então, foi feita a articulação das cartas e um sistema de nomenclatura. Como é que ele funciona? Esse retângulo maior aqui representa a Carta ao Milionésimo, que tem 1 para 1 milhão de escala e tem a dimensão de 4 graus em latitude por 6 em longitude. Esse primeiro retângulo é dividido em 4 para fazer a representação da escala em 1 para 500 mil, né? 2 por 3 graus. Depois, esse retângulo dividido em 4 novamente para fazer a representação na escala 1 para 250 mil. Abaixo da escala de 1 para 250 mil, eu vou ampliar para a escala de 1 para 100 mil. Nesse caso, eu vou dividir o meu retângulo em 6 partes, não em 4. Né? Cada uma dessas partes de 1 para 100 mil é dividida em 4 partes
para definir a escala 1 para 50 mil, que novamente é dividido em 4 partes para a escala 1 para 25 mil. A partir da escala 1 para 25 mil, para escalas maiores, não foi definido o Sistema Nacional como vai ser essa divisão, né? E aí órgãos que fazem cartografia, como, por exemplo, a Emplasa, que existia aqui no estado de São Paulo, a Fundação SEAD, outros criam os seus sistemas de articulação e nomenclatura baseado nesse aqui, tá? É livre. Aqui tem como é que essas cartas são nomeadas. Então, vejam, a 1 para 1 milhão, ela vai ser nomeada, deixa eu passar um pouquinho para frente aqui. Ó. A 1 para 1 milhão, ela vai ser nomeada, primeiro, com a letra do hemisfério sul ou norte onde ela se localiza. Então, nesse exemplo aqui, em pretinho, eu tenho que a minha carta começa com S, de sul, depois com a letra relativa ao paralelo onde ela está, aqui no caso, paralelo D, e em seguida o número do seu meridiano. Tudo bem? Do seu meridiano. Isso para a carta de 1 para 1 milhão. Na carta de 1 para 500 mil, que são esses quadrados aqui, ó, né, dividir em 4, eu vou nomear pelas letras V, X, Y e Z, para saber dentro da carta de 1 para 1 milhão em que região estou. Depois, dividindo essa carta para a escala de 1 para 250 mil, eu vou ter as letras A, B, C e D para definir aonde a carta de 1 para 250 mil se localiza em relação à carta de 1 para 500 mil. Em seguida, para a carta de 1 para 100 mil, eu vou dividir cada uma das 3 partes em algarismos romanos. Depois, a carta de 1 para 100 mil é dividida, cada uma dessas partes, em algarismos arábicos, 1, 2, 3 e 4. E, por fim, aqui não dá para enxergar, mas acreditem na professora, na carta de 1 para 25 mil, eu vou trabalhar com os pontos cardeais noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste para nomear as cartas. E aí eu vou ter esse esquema de nomenclatura aqui. Aqui nesse slide, eu tenho a simulação de como uma carta, na escala 1 para 25 mil, vai ser nomeada passando por todos esses quadrados. Então, essa carta em específico, ela está dentro da quadrícula de 1 para 1 milhão, ela está aqui na SD21. Na escala de 1 para 500 mil, ela está no quadrado V, então ela vai se chamar SD21V. Dentro da escala 1 para 250 mil, ela está na seção A, está aqui dentro, então ela vai se chamar SD21VA. Dentro da organização de 1 para 100, na quadrícula I. Então, vai se chamar SD21VAI. Dentro da 1 para 50 mil, no número 1, SD21VAI1. E dentro da 1 para 25 mil, SD21VAI1 Noroeste. Essa é a carta de 1 para 25 mil, representada aqui por essa figura. Aqui a gente tem um exemplo, vamos ver se vai funcionar nos slides, de uma representação de uma carta em 1 para 100 mil. Tá? Ela está na área SF23, da 1 para 1 milhão. Está na área V, da escala 1 para 500 mil. Na escala 1 para 250 mil, está na região B. E na escala 1 para 100 mil, está na região número 4 de algarismo romano. Então, a minha carta se chama SF23VB4. Quando eu procuro essa carta aqui nos geoportais do IBGE ou da DSG,
eu acho a carta de Furnas, eu falei a escala errada, mas assim, eu acho a carta de Furnas na escala, deixa eu ver, 1.500.000, 250, 100, 1 para 50 mil, tá certo? Aqui tem o nome da carta e no canto sempre tem o número da folha. E aqui, só para título de curiosidade, né, a barragem da represa de Furnas. Bem, onde que a gente consegue ter acesso a essas cartas topográficas, né, a esse sistema de articulação também das cartas? No site do IBGE, na seção de bases cartográficas contínuas do Brasil, nesse link, e também na Diretoria de Serviço Geográfico do Exército, da DSG, né, que é a outra instituição responsável pelo mapeamento sistemático, esse mapeamento das cartas topográficas, né? O IBGE trabalha com escalas maiores, né, de 250 mil para cima, e a DSG das escalas menores, mas ambos têm cartas de todas as escalas aqui. Aqui é só um exemplo do site do Geoportal de Bases Cartográficas Contínuas do IBGE, né, com a cobertura que eles têm do Brasil, de cartas de diferentes escalas. E aqui é do site da DSG, e a cobertura que está sendo mostrada na forma de cartas topográficas já rasterizadas. Bem, por fim, a gente falou o que era mapa, o que era carta, falou vários tipos de carta, já entrou no mapeamento sistemático do Brasil, como é que é a nomenclatura, como é que ele se organiza. Vamos falar do último tipo de representação cartográfica, quando a gente fala de escala, que é a planta. A planta é um tipo específico de carta, então ela também é uma representação em folhas de um todo geográfico, só que de uma escala tão grande, de uma escala cartográfica tão grande, que não é necessário representar a curvatura da Terra. Ou seja, eu não vou usar uma esfera, nem um elipsoide para fazer minha projeção. Eu vou usar a Terra como se fosse plana. É como os topógrafos fazem as medições no terreno para fazer uma obra de engenharia. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma planta de um loteamento, né? Os loteamentos geralmente são realizados não levando em consideração a curvatura da Terra. Tá? São mais restritos no nosso tipo de aplicação, mas aparecem algumas plantas também. Bem, já falamos dos tipos de mapa de produtos cartográficos em relação à escala. Agora um assunto importante, inclusive para o exercício que vocês têm que realizar essa semana, que é a relação entre escala e unidade espacial de análise, né? A definição da escala de trabalho, no sentido mais amplo, aí a gente está falando resolução espacial, escala geográfica, escala cartográfica, está diretamente relacionada à unidade espacial de análise. O que são essas unidades espaciais de análise? Elas são entendidas como o nível de agregação dos dados brutos, quando estes estão representados na forma de polígono. Aqui a gente tem um exemplo bem simpático que mostra a diferença desses níveis de agregação dos dados, né? Eu tenho um mapa aqui do Brasil, que eu represento o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil por estados. A minha unidade espacial de análise aí é estado, então meu IDH está agregado por estado. E aí eu vejo um mapa com duas classes, né? Eu tenho um índice de desenvolvimento alto, né? O segundo mais alto, que está entre 0,7 e 0,79, né? Basicamente, e um médio na região norte e nordeste. Né? Tem algumas exceções ali. Não, é o contrário. Eu tenho um alto e um médio, né? O alto é centro-oeste, sudeste e sul. Tem o Roraima e Amapá com esse alto. E tem um médio em amarelo ali, que é o restante dos estados da região norte, e o nordeste com esse médio. Tem como exceção de mais alto de DH Brasília. Bem, se eu olho assim, o que a gente vai ter de análise? Que a gente está muito bem em desenvolvimento humano no Brasil. Quando a gente vai para uma unidade espacial de análise menor, uma resolução, a gente pode pensar assim também, mas não vamos ter essa resolução aqui não.
Mas quando a gente analisa esse dado com a unidade espacial de análise do município, a gente percebe que a realidade não é bem essa, né? Na região que a gente estava analisando ali do norte, do nordeste, em que eu tinha, que era médio, eu tenho municípios com IDH muito baixo, com IDH baixo laranja, e alguns que têm esse médio amarelo. Mesmo no estado de Roraima, que eu estava com valor de IDH mais alto, eu tenho municípios com IDH muito baixo. Ao mesmo tempo, a região aqui do centro-oeste, sul e sudeste, que estava com faixas de IDH alto, né, verde, eu vejo aqui IDHs mais altos ainda, aqui nesse eixo aqui de São Paulo, que vai ao interior de São Paulo, algumas regiões altas aqui no sul, né, no interior aqui de Minas Gerais, mas eu vejo grandes áreas com IDH médio e algumas até com IDH mais baixo, né, no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e principalmente aqui na zona de contato de Minas Gerais com a Bahia, tá? Então, eu consigo ver uma diversidade espacial muito maior quando eu mudo a minha unidade espacial de análise. Então, quando eu escolho a minha escala geográfica, a minha escala cartográfica, eu também tenho cuidado para fazer a relação dessas escalas e a resolução espacial com a minha unidade espacial de análise, tá? Que unidade, que nível de agregação dos dados, principalmente quando estou falando de dados em polígono, vai ser reveladora do estudo que eu estou querendo empreender. Falando em unidades espaciais de análise mais comuns, elas podem ser classificadas em físico-territoriais, técnicas e populares. Físicos territoriais, a gente pode falar de bacia hidrográfica, ecossistema, quadra e longe. Técnicas, micro-regiões, área de influência, região homogênea. Populares, bairro e favela. E, por fim, político-administrativo e operacionais. Político-administrativos, estado, município. E operacionais são aquelas que são ou para tomada de dados de pesquisa, como setor censitário, área de ponderação, ou operacionais para operação de algum serviço, né, como distrito de água e esgoto, CEP ou distrito sanitário. Bem, além de falar da superimportância da nossa escala cartográfica, geográfica e resolução para a definição da unidade espacial de análise, a gente também tem que levar em consideração o relacionamento da escala cartográfica com o mapa digital, tá? Com a possibilidade da gente trabalhar com dados digitais, a gente pode transformar facilmente a escala de um mapa, tanto da forma visual, como a gente fez aqui nos exemplos durante a aula, como realmente alterar o valor da escala do mapa, né? Posso alterar o tamanho das unidades representadas ali. Só que é importante levar em consideração que eu nunca consigo ampliar uma escala de trabalho. Eu nunca consigo ampliar a quantidade de detalhes de um dado em relação ao que ele foi criado, tá? Eu tenho que conviver, eu tenho que aceitar a qualidade, a quantidade de dados daquela informação de origem, tá? Então, assim, um mapa criado em meio digital, concebido na escala de 1 para 50 mil, nunca terá precisão maior que é permitida nessa escala, de acordo com a precisão gráfica de 10 metros. Eu nunca vou conseguir representar elementos menores que 10 metros, tá? É uma restrição desse mapa. Então, aqui, eu tenho um exemplo bem preciso disso, ó. Eu tenho aqui representado os polígonos da Unidade da Federação do Brasil, que foram elaborados na escala de 1 para 2 milhões e 500. Eles estão sendo visualizados aqui, ó, se a gente olhar aqui embaixo, nessa indicação, na escala de 1 para 30 milhões visualizados. Eu não terei nada em tamanho, em feição nenhuma. Eu só estou visualizando na escala de 1 para 30 milhões. Quando eu visualizo na escala de 1 para 30 milhões, eu acho esse vetor de unidade da federação lindo e maravilhoso. Não vejo problemas
ele de ajuste dele com a imagem do Google Earth no fundo, por exemplo. Agora, quando eu vou para uma escala de visualização de aproximadamente 1 para 800 mil, aí o bicho pega. O que eu vejo? Que o contorno do litoral está completamente deslocado do contorno do litoral representado por essa imagem. Por quê? Ele é um dado que foi tomado em 1 para 2 milhões e 500. E eu estou visualizando numa escala muito maior de 1 para 800 mil. Então, é esperado que esses dois dados não tenham fit, não deem match, porque eles têm níveis de detalhamento muito distintos. Percebam aqui a Ilha do Governador, que ela tem um formato visualizável nessa escala, e aqui ela virou um polígono quase que um triângulo, na escala de 1 para 2 milhões e 500 mil. Né? A Ilha Grande também teve seu formato muito modificado, né? O formato do litoral está bem retificado, sim, as reentrâncias específicas do litoral. Quando eu coloco em azul, né, o vetor de municípios do Brasil, todos esses dois dados só foram realizados pelo IBGE, tá? Foram confeccionados pelo IBGE. Esse vetor foi confeccionado na escala de 1 para 500 mil. Quando eu coloco ele nesse mapa, eu percebo que ele tem um ajuste muito mais fino com o litoral e que ele retrata muito melhor as feições nessa escala. Por quê? Eu estou com um dado que foi feito na escala de 1 para 500 mil, visualizando na escala de 1 para 800 mil. Então, eu estou usando ele na escala adequada. Por isso que esses dados estão... o dado de municípios está conversando bem com essa minha visualização. Tá? Ou seja, se eu fosse fazer alguma operação, um cruzamento dos dados de unidade da federação com de municípios, não seria possível, porque eu tenho um deslocamento entre esses limites. Eu precisaria de dois dados com a mesma escala cartográfica. Tá certo? Bem, uma outra coisa que a gente percebe ainda, falando da cartografia digital, do mundo digital, né, e da relação de escala, é quando a gente vê a diferença da redução de um dado, de uma escala para outra, e quando a gente vê essa redução feita por um processo de generalização, que a gente já vai entender daqui a pouquinho. Tá? Então, aqui nessa figura, eu tenho aqui acima uma seção, um pedaço pequenininho, né? Um zoom dessa região aqui, do canto inferior direito, tá? De uma carta topográfica em 1 para 25 mil, da cidade de Recife, tá? Aqui é uma região bastante conhecida da Brasília Teimosa, que já foi assentamento precário, agora é um bairro popular, então uma região bem conhecida de Recife. Bem, essa região aqui representada com muitos detalhes, 1 para 25 mil, né? A gente pode ver que tem edificações, tem as quadras, tem uma série de outros detalhes interessantes. Quando eu pego essa carta aqui, eu posso visualizá-la numa escala 1 para 100 mil. Eu poderia, inclusive, a partir desse dado, de 1 para 25 mil, eu poderia reduzir para 1 para 100 mil. Por quê? Se eu tenho muito detalhe, eu posso usar esse dado numa escala de menos detalhe. Não tem problema, não estou criando informação nova. Eu vou deixar só de utilizar essa informação. Então, esse tipo de operação é possível, redução. E aqui, nesse caso, eu fiz uma experiência, fiz uma redução só de zoom. Eu não alterei a imagem. Comparei essa imagem reduzida com uma carta na escala de 1 para 100 mil, que é o quê? É essa imagem, são esses dados aqui, selecionados, modificados, para representar somente o que é relevante na escala 1 para 100 mil. Vejam a diferença, comparem um mapa de 1 para 100 mil verdadeiro com um mapa de 1 para 100 mil só reduzido em tamanho, sem nenhuma seleção. O mapa 1 para 100 mil verdadeiro, do processo de generalização, eu consigo fazer uma leitura muito melhor dele, né? Eu consigo visualizar
Só que a cor não está muito boa, esse cinza aqui, ó, é água, tá? É uma carta um pouquinho mais antiga, então não está tão viva assim. Mas eu consigo fazer uma leitura muito melhor das regiões que são mais importantes nesse mapa. Aqui o Brasília Teimosa é um pouquinho cortado aqui, mas eu tenho um restinho da localização do Brasília Teimosa. Aqui nesse mapa de 1 para 100.000, todos os textos, esse que eu fiz a visualização, ficaram muito pequenos. Então eu perdi toda a minha referência de localização por meio de toponímia, que é o nome dos locais, né? Não vejo mais nada. Tem uma quantidade muito grande de linhas que torna confusa. Aqui à esquerda foi selecionado quais são as informações mais relevantes para a escala. Eu não tenho todas as quadras, eu tenho só as vias mais importantes. Tem o nome dos bairros mais importantes, tem a localização da cidade universitária, que some aqui nessa representação em 1 para 100.000 forçada no zoom. Aqui, comparando... E quando a gente compara as duas, uma sobre a outra, fica mais evidente ainda como é diferente fazer uma redução só de tamanho do mapa, sem fazer uma seleção do que vai ser trabalhado numa escala menor na redução. Então, esse processo, quando eu faço a redução de escala, né, eu preciso fazer uma seleção do que vai ser representado, né? E isso essa seleção do que vai ser representado envolve um processo que a gente chama de generalização cartográfica. Aqui eu tenho um exemplo bobo, né, que mostra a redução de escala de 1 para 1.000 para uma escala quase de 1 para 30.000, né? O que a gente percebe é que é uma diminuição dos detalhes nessa escala, mas é uma diminuição seletiva, né? Eu não apenas reduzi o tamanho dos objetos, eu fui também diminuindo a quantidade de informação mapeada para deixar nesse tamanho só o que era mais relevante. Então, a generalização cartográfica vem para resolver o problema da quantidade de informação disponível e o espaço existente para representar essa informação quando eu estou num processo de redução de escala. Tá? E essa generalização, ela vai reduzir a complexidade da base de dados espaciais e nessa redução ocorrem tanto modificações nos atributos desses objetos, quanto na simbolização da carta, né, mudança nos tipos de símbolos, e também nas características geométricas desses objetos. Né? Por exemplo, uma cidade que era representada por uma mancha urbana numa carta topográfica, ela pode ser apresentada como um ponto numa escala menor. Quando eu faço uma generalização cartográfica, quanto menor é a minha escala final de redução, maior será o grau de generalização que os objetos representados na carta serão submetidos. Né? A quantidade de informação da carta final diminui à medida que esta sofre generalizações, mas isso não quer dizer que a carta deixa de ser informativa. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de processo de generalização também, de 1 para 25.000 até 1 para 200.000, onde as informações vão sendo selecionadas, né, continuamente, e onde elas vão sendo representadas de maneira distinta de um mapa para o outro. Aqui, mais um exemplo de generalização com cartas topográficas, um detalhe em Brasília, né? Quando a gente fala que a gente diminui informações, mas não quer dizer que essa imagem, que esse mapa final, esse dado, vai deixar de apresentar a informação mais importante, né? Aqui a gente tem uma seção de uma carta de 1 para 100.000 de Brasília, né? Eu vou colocar aqui, desculpa. Onde eu tenho a esplanada dos ministérios representadas, o Palácio do Planalto, o Tribunal de Justiça, uma série de prédios aqui da esplanada está sendo representada, né? Outras construções aqui ao redor também são representadas. Quando eu vou para uma escala de 1 para 250.000,
que eu tenho uma escala menor com menos detalhes, as informações mais relevantes, como o formato do plano piloto, né, e a localização do Palácio do Planalto, não deixam de ser representadas. A localização dos demais prédios foi suprimida. Por quê? Eles são tão pequenos para essa escala que eles não são representáveis na escala de 1 para 250 mil. Mas, por uma opção de generalização cartográfica, se colocou um ponto representando a localização do Palácio da Alvorada, porque ele é muito importante em qualquer escala de representação. Então, mesmo ele não sendo representável graficamente, o cartógrafo, ou o técnico, ou a técnica, né, o cartógrafo que elaborou essa carta, optou por uma operação que a gente chama de exagero, porque essa informação é muito importante. Então, a informação mais importante daquele espaço não deixa de ser representada quando eu vou diminuindo a quantidade de dados a ser representado. Aqui, de novo, uma comparação entre as duas cartas. Vocês vejam que o formato do plano piloto está preservado, a localização da torre de televisão lá de Brasília, que é um ponto turístico muito importante, o Palácio Buriti e o Palácio do Planalto foram preservados de uma carta para outra. As demais edificações foram omitidas. O que acontece, né? Quando eu fiz essa redução aqui, ó, vejam, vou voltar um pouquinho. Quando eu fiz essa redução de escala com zoom, né, eu só mexi com zoom, mas geralmente quando a gente faz essa redução, a gente mexe na geometria dos objetos, a gente reduz tamanho, reduz distâncias, né? Mexe com tudo. Então, tudo muda um pouco de lugar. Quando isso acontece, eu tenho alguns problemas, deixa eu subir um pouquinho, do seguinte tipo: eu tenho congestionamento, coalescência, conflito e imperceptibilidade. Congestionamento é quando eu tenho vários objetos no mesmo espaço, né? Eu diminui tanto a escala que ficou todo mundo junto. A coalescência é quando objetos se tocam em função da resolução espacial ou da resolução do papel que eu estou utilizando. Então, às vezes, eu tenho que mudar a simbologia. O conflito é quando um objeto entra em conflito com a representação no fundo que ele está. Né? Por exemplo, uma ponte pode entrar em conflito com a representação da estrada que está por baixo dela, ou do rio que está por baixo dela. E a imperceptibilidade é o que eu mostrei agora dos prédios, né, das edificações, lá no plano piloto, na esplanada dos ministérios, que sumiram porque não eram mais representáveis naquela escala. O que eu tenho que fazer, por exemplo, quando eu tenho esse tipo de problema, né? Eu trabalho com operadores de generalização cartográfica. Existem vários operadores, né? A literatura de generalização cartográfica tem diferentes modelos para tratar dessa questão, mas em todas elas são apresentados operadores. Tá? Um operador mais comum de todos é o de seleção e eliminação, em que eu vou eliminar os detalhes que eu considero menos relevantes para aquela escala. Tá? Aqui, eu tenho um outro exemplo parecido com o anterior, onde o estado sumiu, que eu tenho aqui uma generalização cartográfica, onde uma série de elementos foram sendo eliminados de uma generalização para outra, né? Mas o castelo que estava representado aqui no mapa A, que foi diminuindo a quantidade de detalhes, até chegar na escala de 1 para 100 mil, que ele era um ponto, na escala 1 para 200 mil, para ele ter destaque, o produtor do mapa optou por aumentar ainda mais o tamanho dessa representação, né? Então, ele trabalhou com o operador, além do de seleção, com de exagero aqui no tamanho dele. Isso quer dizer que é uma escolha. O processo de generalização cartográfica não é um processo que é orientado por algoritmos de software de cartografia digital e de geoprocessamento apenas, né? Que vão transformar esses operadores aqui
né, que são sistematizados pela literatura em algoritmos. Não. A generalização é um processo realizado intelectualmente pela seleção de informações que vão compor a escala nova de trabalho, né, e de modo coerente com o objetivo do estudo. Veja, na Carta de Brasília, uma Carta de Brasília nunca pode omitir a localização do Palácio do Planalto. Foi uma escolha de quem estava fazendo o mapa de colocar aquele elemento de representação, mesmo ele não sendo mais relevante. Relevante não, relevante ele é. Mesmo ele não sendo mais representável naquela escala. Além do processo que a gente tem de seleção, a gente tem uma série de outros que eu vou passar rapidamente por aqui, depois vocês podem olhar com mais calma na apostila, tá? Temos a simplificação, que é a eliminação de vértices, né, que vão simplificar a forma das feições. Então, aqui a gente tem a simplificação tanto dessa unidade linear, que poderia, por exemplo, ser um rio, né? Eu eliminei vértices, e tanto dessas edificações aqui, que tiveram as formas mais simplificadas, tá? Eu estou alterando a quantidade de vértices, eu estou fazendo uma representação mais simples da geometria. A simplificação é diferente da suavização. A simplificação diminui vértices e a suavização ela vai arredondar a feição. Ou seja, ela vai pegar arestas que são mais sharp, né, e vai substituir por arcos e por feições mais suaves. Quando ela faz isso, ela está deslocando a posição do vértice. Então, vai ter um deslocamento da posição original da feição para torná-la mais agradável visualmente. Temos o operador de agregação, né, que ele vai capturar a extensão espacial de vários elementos no mapa, né, e vai representar com linhas para como um polígono, quando eu tenho pontos, né, e quando eu tenho linhas também para um polígono. Eu tenho amalgamento, que ele vai combinar um conjunto de elementos distintos de uma mesma característica geográfica em um único elemento representativo. Ele é feito para polígonos, né? Então, aqui no caso, eu tenho uma série de ilhas próximas à costa, eu juntei todas elas, né, num único vetor e juntei elas à minha parte costeira. A fusão e o /merge é o mesmo operador do amalgamento, só que ele é válido apenas para feições lineares, né? Quando eu tenho muitas linhas próximas, por exemplo, se eu tenho uma quantidade muito grande de linhas férreas uma do lado da outra, num pátio de manobra, né? Quando eu reduzo muito a escala, eu represento elas por uma linha mais grossa, por uma quantidade menor de linhas, se eu merge. O colapso, ele é diferente do amalgamento e diferente do merge. Lá, eu diminuí a quantidade pela mesma forma. No colapso, eu mudo a geometria a ser representada, né? Então, aqui, eu tenho um rio de margem dupla, que é representado por um polígono, que passa a ser representado por linhas. Eu tenho um conjunto de edificações representadas por polígonos, que passam a ser representados por pontos. O refinamento é uma estratégia de seleção também, como eu tenho lá a de seleção no começo, só que ela é pensada com um padrão espacial específico. Por exemplo, numa rede de drenagem, eu omito uma parte dos objetos, mas sem tirar o padrão geral observável. Eu posso ter, por exemplo, num quadriculado de uma malha urbana de quadras, eu posso diminuir um pouco dessas linhas, mas posso deixar as linhas principais para mostrar um pouco de como é aquela textura daquela malha. Tem a tipificação, que ela vai ver a área ocupada por símbolos pontuais e vai substituir por uma quantidade menor, respeitando a área ocupada pelos símbolos inicialmente. Tá? Ela é diferente
do que a gente viu aqui, ó, depois desse trabalho, da agregação, que a agregação mudava a estratégia de representação. Na tipificação, eu continuo com o mesmo tipo de geometria, até com o mesmo tipo, com o mesmo símbolo, só que eu diminuo a densidade desses símbolos. Duas coisas. O exagero é quando eu quero dar destaque a alguma feição muito importante, modificando a geometria desse, né? Então, vejam que essa feição aqui, que pode ser quase virando uma ilha, né? Eu fiz tanta simplificação, tanta redução aqui, que eu quase terminei com esse pescocinho aqui da minha feição. E aí era importante mostrar no mapa que essa região aqui estava conectada ao continente. Então, a pessoa que elaborou o mapa fez um exagero, mudou a forma dessa feição aqui, e inclusive a extensão aqui desse C, né? Para dizer que ele existe e tem uma dinâmica importante. Então, eu exagerei na forma para mostrar a importância desse acidente geográfico. Deixa eu falar uma coisa. Se eu uso pacote, uma outra estratégia importante também para dar realce a uma informação que precisa ser representada numa escala meio de quando é reduzida é o realce. Mas o realce ele é diferente do exagero, porque o exagero está modificando a forma. No realce eu adiciono elementos novos ao entorno da área que eu quero mostrar interesse, né, que eu quero destacar. Aqui no exemplo, foi colocada uma ponte e se colocou linhas d'água para mostrar a importância dessa região. Uma outra tarefa que é bastante realizada é o deslocamento, né? Quando há uma sobreposição de feições por conta da escala, e é importante que elas sejam bem representadas, há um deslocamento dessas feições para que possa ser visualizada melhor. A reclassificação é um dos tipos de generalização que altera o atributo do objeto, né? Então, aqui, a gente tem, da redução, a gente diminuiu o número de classes, reclassificando umas áreas desse dado para classes mais gerais. Por fim, há também operadores de generalização que atuam no tipo de simbolização e nos textos, né? Aqui a gente tem um exemplo de ajuste no tipo de símbolo. Eu tinha símbolos complexos com desenho do carrinho, do fogo, do hospital. Quando eu faço a redução de escala, eles não são visíveis, eu coloco símbolos completamente preenchidos por cores. A rotação também é uma estratégia muito realizada quando eu tenho representações de edificações próximas a ruas ou a rios, por exemplo, e quando elas ficam muito esquisitas assim em relação ao rio, a rua, por exemplo, se faz a rotação delas para mostrar que elas estão ao redor daquela unidade. Outros dois tipos interessantes são o ajuste do tipo de símbolo, né? Na figura de cima, tinha um símbolo que parecia uma explosão, né? E quando eu coloco em uma escala reduzida, há uma sobreposição grande entre esses símbolos, e aí eu mudando a forma do símbolo, né? Escolhendo outro símbolo, fico com uma representação muito melhor. E abaixo, há uma redução do tamanho e da espessura dos símbolos para que seja uma representação mais adequada para a nova escala reduzida. Falando um pouco dos textos, né, eu posso ter uma estratégia de adição de informação, né, para dar destaque a uma área importante naquela escala, como eu tive aqui. Eu tenho uma estratégia também de omissão de labels, para deixar só a localização mais importante, quando fica muito poluído.
Eu tenho uma estratégia também de fazer um ajuste na aparência, né? Colocar alguns textos com a cor mais clara, modificar o tamanho dos textos, colocar alguns em negrito, que aí eu consigo dar destaque às cidades mais importantes do meu mapa e deixar as localidades que são acessórias, como se fosse num plano de fundo, modificando a cor. Ó. Posso também modificar a localização, né? Na escala original, a localização dos textos das cidades em relação ao nome do estado estava ok. Quando teve a redução, ficou tudo muito sobreposto e aí houve um pequeno ajuste aqui. Uma cooperativa especializada. Bem, falando desses operadores de generalização, só para encerrar a nossa aula, vamos para o final, para a gente ver que todos esses sistemas que a gente usa de mapas online gratuitos, né? Google, Apple, Bing, OpenStreetMap, eles usam estratégias de generalização on the fly. Porque, vejam, eles têm mapeado dentro de seus sistemas o mundo inteiro numa escala cartográfica muito grande, de detalhe, né? Eles têm as quadras, cidades, muitas vezes as edificações em 3 dimensões, né? Quem nunca viu o carrinho da Google tirando foto da sua casa, né? Então, eles têm um grande número de detalhes em suas bases. E a gente, como usuário, a gente fica mudando de forma muito dinâmica a escala de visualização. Então, esse tipo de trabalho que a gente faz, né, quando está construindo nossa base de dados, vendo que a informação é relevante, eles têm todo um trabalho de generalização que a gente fala on the fly. E aqui um exemplo, eu vou fazer o contrário. Eu tenho aqui a visualização da Lagoa Rodrigo de Freitas. Acho que eu tenho mais uma aqui. Eu tenho a visualização da Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro, né, com o Jockey Clube do Rio de Janeiro aqui à esquerda, e com muitos detalhes, né, com todas as construções. Isso é porque é na zona sul do Rio de Janeiro, né? Se eu venho representar aqui Santo André, não tem essas informações todas. Aí fica a questão de como a representação cartográfica espacial diz muito também sobre as nossas relações, né? O OpenStreetMap é uma base de mapeamento colaborativo, então as pessoas entram lá para retratar suas realidades, né? E a gente tem um espaço muito melhor representado na zona sul do Rio de Janeiro do que em outras regiões da cidade. Sigamos, né? Eu tenho um volume de informações muito grande aqui na escala 1 para 10.000, quando eu vejo aqui em detalhe uma parte da região do bairro da Lagoa. Só que eu não posso mexer. Nossa. E aí, conforme eu vou me afastando, eu vou diminuindo a quantidade de detalhes. Eu vou fazendo uma generalização cartográfica on the fly. Eu vou sumindo meus detalhes. Eu começo em 1 para 5.000, na verdade, onde eu vejo o jockey. Diminuo para 1 para 10.000, vai diminuindo os detalhes. Vai diminuindo. A lagoa vai ficando cada vez menor. Cada vez menor. Até que na escala de 1 para 250.000, a lagoa vira um pocinho. Eu começo a ver o nome dos municípios vizinhos ao município do Rio de Janeiro. Na escala 1 para 500.000, a Lagoa Rodrigo de Freitas sumiu. Na escala 1 para 1 milhão, eu já não vejo nenhuma daquelas relações. O mapa está completamente generalizado. Na escala 1 para 250.000, eu vejo os maciços importantes no Rio de Janeiro, aqui em verde. Ó. E esses maciços, eles vão cada vez sumindo mais conforme eu vou generalizando a minha escala. Bem, terminamos por aqui, falando de generalização cartográfica on the fly, digital, que os sistemas que a gente usa no dia a dia também trabalham. E fechando a mensagem que a escala cartográfica dos mapas, ela representa relações importantes que vão definir as características do seu projeto final de geoprocessamento.
e ela está relacionada com a escala geográfica do seu trabalho, com a extensão territorial, com a resolução espacial dos seus dados, com a granularidade dos seus dados, e, por fim, não se esqueçam que os dados que você vai trabalhar tem que fazer referência a uma unidade espacial de análise. Qual é a unidade de agregação dos seus dados que você vai utilizar no seu trabalho? Lembre-se também que a gente tem um mapeamento sistemático todo no Brasil, organizado por duas instituições importantes, o IBGE e a DSG, e que está tudo disponível para consulta em seus geoportais, e grande parte deles disponível para download para o trabalho de vocês. Eu agradeço a paciência de vocês e tenham uma ótima semana.